Bom dia a todos vocês no Brasil e talvez em outros lugares. É um prazer estar com vocês para este domingo, que para mim é um domingo especial, porque é o meu aniversário. Eu nasci em janeiro, dia 24, de 1935. E se você faz a matemática, dá 86 anos que estou celebrando hoje. E quando o Roberto Rocha me convidou para fazer um sermão em janeiro e me mostrou as datas abertas, eu escolhi dia 24 porque é o meu aniversário e eu gosto de pregar ou ensinar no aniversário. Graças a Deus. É um prazer muito grande e é um prazer celebrar essa data com meus irmãos na 9 de julho. Eu estou impressionado com a maneira de vocês continuar a adorar a Deus em assembleia, não no prédio, mas pelo menos estão juntos por meio do Zoom e do Facebook. E nós estamos aqui nos Estados Unidos, sem viajar para o Brasil, sem fazer as malas, sem gastar o dinheiro de um bilhete de avião. Estamos aqui podendo estar com vocês. É um grande prazer para nós. Jane está comigo e talvez mais tarde o Tom também esteja. Eu gostaria de falar nesta meia hora de aula, eu gostaria de falar sobre uma passagem em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. E mais tarde vocês vão ver como essa lição aqui de Tiago entra bem com o sermão que eu vou também apresentar depois. Eu creio que um dos grandes problemas do ser humano é o orgulho. Eu me lembro muito bem de um dia quando um advogado de Houston me levou fora do seu escritório e começou a apontar propriedades que ele tinha adquirido. Ou talvez seja melhor dizer, ele e o banco tinham adquirido. Mas ele estava me explicando como ele estava progredindo bem na vida. E chegou a um certo ponto e ele falou: eu fiz tudo isso sozinho. Não tive ajuda de ninguém. Eu, sendo jovem, de mais ou menos 22, 23 anos, aceitei a palavra dele. Mais tarde, eu estava conversando com um amigo meu, um pouco mais velho que eu, e eu estava comentando sobre como este irmão tinha progredido tanto na vida e que ele tinha me falado que ele fez tudo isso sozinho, sem a ajuda de ninguém. E o meu amigo fez assim com a cabeça e disse: como os homens esquecem, como eles esquecem, porque ele já teve muita ajuda
de outras pessoas na sua carreira. E ele começou a mencionar pessoas que tinham ajudado esse advogado a adquirir esses terrenos e casas, etc. E isso me ensinou uma boa lição. Não é bom se gabar. Não é bom falar tanto sobre as coisas que nós conseguimos, porque realmente todos nós temos o que temos pela ajuda de pessoas que nos ajudaram. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Está bem com todos? Ok. Em Tiago, capítulo 4, há um parágrafo justamente sobre o orgulho do homem, sobre o orgulho e a confiança que o ser humano tem quando realmente ele controla pouca coisa. Eu sei que nós cristãos sabemos que o ar que respiramos, a água que tomamos, a comida que comemos, tudo é de Deus. Nós não podíamos viver mais um segundo se não fosse por Deus. Nós acabamos de passar por uma campanha presidencial aqui nos Estados Unidos. E uma coisa realmente desgostoso dos políticos é a maneira dos políticos se gabarem sobre as coisas que eles já fizeram. E muito presente nas suas conversas é a palavra eu. De vez em quando, um político usa a palavra nós. Eu prefiro esse pronome, nós, ao invés de eu. Porque nós conseguimos muito pouca coisa sozinho. E sem Deus, não conseguimos nada. Tiago fala sobre esse assunto em Tiago capítulo 4, versículo 13, onde ele diz: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado.
eu aprecio muito um costume brasileiro de dizer se Deus quiser. Se Deus quiser. Em espanhol, em Honduras, pelo menos, a palavra muitas vezes é primeiro Deus. Primeiro Deus. Deus primeiro. E na linguagem deles é a mesma coisa das palavras se Deus quiser. Mas é um costume tão importante, eu creio, usar essa expressão. E se as palavras não saem de nossa boca, pelo menos estão presentes em nossa cabeça, que nós não fazemos nada sem o desejo de Deus. Eu penso na Bíblia sobre pessoas que queriam alguma coisa e o que eles queriam era contra a vontade de Deus. E a primeira pessoa que eu menciono aqui é Jesus. Jesus, apesar de ser o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso herói, apesar de tudo isso, realmente Jesus não queria pessoalmente morrer. Se houvesse outra maneira de Jesus cumprir a sua missão sem morrer, ele teria preferido. E nós sabemos isso, porque no jardim, quando ele estava orando na noite que foi traído, ele disse: Pai, por favor, deixe que isso passe de mim. Eu não quero morrer. Eu prefiro outro caminho. Mas eu faço o que é da sua vontade. Quer dizer, ele estava pronto para morrer se fosse a vontade de Deus. Mas pessoalmente, ele não queria morrer. Até Jesus, quando ele falava, deixava claro que se Deus quiser, fez parte do pensamento dele e do ministério dele. Ele ia fazer isso ou aquilo se Deus quis. Nós nos lembramos do apóstolo Paulo naquela jornada missionária quando ele foi para Troade. E ele queria ir para o norte e o Espírito Santo não permitiu. Ele queria ir para o sul e o Espírito Santo não permitiu. E ele foi para o oeste. E naquela viagem plantou a igreja em Filipe, também a igreja na Tessalônica. Foi uma grande jornada para o oeste, mas aquela jornada foi diferente daquela viagem que ele tinha planejado. Ele queria fazer uma coisa, Deus quis outra coisa. E Paulo também, nos seus planos,
estava sempre com aquela ideia, se Deus quiser. Quando o nosso grupo missionário se formou em 1957, o nosso grupo era bem jovem. A maioria de nós tínhamos 21, 22 anos. E nós oramos e pedimos que Deus nos guiasse na escolha do lugar onde nosso grupo iria. E já tínhamos tomado a decisão de ir onde a maioria do grupo queria ir. E agora, tínhamos 3 lugares que estávamos pensando. Estávamos pensando na possibilidade de ir para Nova York, para a América do Sul ou para Hong Kong. E os desejos das pessoas do grupo eram bem diferentes. Eu, por exemplo, queria ir para Hong Kong. Jane queria ir para a América do Sul. Ela cancelou meu voto. E outros cancelaram meu voto. E eu fui o único do grupo que queria ir para Hong Kong. A grande maioria queria ir para a América do Sul. E daquela decisão, também decidimos ir para o Brasil. Então, o meu plano foi bem diferente do plano de Deus. O meu plano foi ir para Hong Kong. Passei praticamente a vida inteira trabalhando em prol da América do Sul e principalmente do Brasil, graças a Deus. Agora, naquela época, à medida que fazíamos nossos planos, a ideia foi: vamos para a América do Sul, se Deus quiser. Vamos para o Brasil, se Deus quiser. Vamos para São Paulo, se Deus quiser. Vamos construir, vamos formar uma igreja, vamos construir um prédio, se Deus quiser, na 9 de julho. Tudo, se Deus quiser. E graças a Deus, Ele quis que aquele trabalho fosse feito em São Paulo. E aquela congregação formada numa das grandes avenidas da América do Sul. Sempre, porém, foi se Deus quiser. Há um ano atrás, mais ou menos há um ano atrás, quando nós estávamos fazendo nossos planos para 2020, quando nós estávamos fazendo nossas metas para o ano e para a igreja, nunca na minha vida imaginei que haveria esse problema com o vírus Covid. Eu fiz os meus planos, eu fiz as metas pessoais para mim, as igrejas fizeram seus orçamentos,
seus planos de evangelização, seus planos para a escola dominical, para o novo ano, os planos de viagens. Normalmente, nessa época, eu estaria voltando de uma viagem a Recife, onde eu dava aulas no Ebenezer. Faz anos que eu vou no Recife e dou aulas nessa época. Nunca entrou na minha cabeça a ideia de um vírus que parava o mundo. Mas durante todo aquele tempo, todos nós deveríamos ter tido aquele porém com todos os nossos planos. Se Deus quiser, vamos para o Brasil, se Deus quiser. Vou para o Congresso do Nordeste, se Deus quiser. Vou dar aulas em Recife, se Deus quiser. Agora, como nós não sabemos nada realmente em janeiro de 2020 sobre o que seria 2020, também não sabemos nada hoje sobre o que vai acontecer em 2021. 2021 é um mistério a ser revelado. E Tiago, capítulo 4, nos ensina que deveríamos fazer todos os nossos planos com esse porém, se Deus quiser. Eu tenho um amigo que serviu como presbítero na igreja onde eu trabalhava aqui nos Estados Unidos. Ele tinha talvez 80 anos. Os filhos dele são amigos de nossos filhos. E eles acharam esse irmão na sua cama, morto, outro dia. Bom, você pode dizer, mas ele era velho. De fato foi. Mas sabe que os jovens também morrem. E até os mais jovens que fazem os seus planos, aqueles de 15 anos, aqueles de 50 anos, aqueles de 60 anos, todos nós, apesar da idade que temos, vamos fazer os nossos planos se Deus quiser. E não lembrar desse fato é sinal de orgulho. Um orgulho que Deus detesta. Nós somos tão pequenininhos. Nós somos tão fracos. Nós somos tão dependentes de Deus por nossa energia, nossa comida, nossa água, nosso abrigo, nossa saúde. Todo plano deveria ser com o ato de humildade que diz: eu vou fazer isso se Deus quiser. Eu espero que todos nós estudamos bem
Tiago, capítulo 4, esse trecho que eu li mais tarde, e que usemos sempre esse ensino para guiar nossas vidas, nossos planos, e espero que nós ensinemos isso aos nossos filhos. Vamos orar. Nosso Pai, nós damos graças ao Senhor por nossas vidas. Damos graças também pela inteligência que o Senhor nos deu. Damos graças pela força que temos por meio da sua mão. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a ser sempre humildes de espírito. Apesar dos sucessos, apesar das falhas, ajude-nos a sempre olhar para o futuro e fazer os nossos planos com o pensamento: eu vou fazer se Deus quiser. Em nome de Jesus oramos. Amém.